Nós chegamos com a prova da Unesp de 2021, agora destinado não mais para a área de biológicas, e sim para a área de exatas e humanas. Há uma separação aí de provas para o pessoal que faz a área de biológicas e para o pessoal que faz a área de humanas e de exatas, são duas provas diferentes, né? Então a gente está começando agora a prova de exatas e humanas. Então, são mais 7 questões, assim como a gente fez as outras 7 que contém nessa playlist aqui de Unesp 2021. Você vai ver ao total 14 questões, né? Que são da primeira fase aí do vestibular da Unesp. Bom, mas aí o que ele está nos falando nessa primeira questão? Uma questão sobre gráficos de velocidade por tempo. Então, quando você vê um gráfico de velocidade por tempo, já tem que ligar um alerta aí no seu cérebro de dizer assim, olha, quando a gente tem um gráfico de velocidade por tempo, ΔS é igual numericamente à área do gráfico de velocidade por tempo. Então, eu sequer li a questão, mas quando vi esse gráfico aqui, que é o que chama atenção quando a gente olha, né? A gente fala velocidade por tempo, já liga esse alerta. Bom, então ele fala assim, o veículo 1, que é esse vermelho aqui, está parado em uma rodovia retilínea quando, no instante t0, outro veículo 2 passa por ele com velocidade escalar de 30 metros por segundo. E a velocidade dele é constante, né? Depois de determinado intervalo de tempo, os dois veículos passam a trafegar com velocidades escalares iguais conforme mostra o gráfico, que é nesse pontinho aqui, ó. Quando a velocidade dos dois, vamos colocar aqui vamos fazer uma leitura bem feita do gráfico, ó. Quando eles estão aí com aproximadamente 10 metros por segundo, eles vão ter a mesma velocidade, no instante 30, não é? Agora, desprezando as dimensões dos veículos, as distâncias que os separavam no instante em que as velocidades escalares se igualaram é d. Então, veja. Aqui, novamente, ele está perguntando a distância entre eles, né? O quanto um andou a mais que o outro. Como é que eu vou fazer isso? Se eu pudesse fazer o ΔS do azul, vamos desenhar ele aqui, ele seria esse daqui que eu estou rachurando aqui, ó. Existem várias maneiras de você poder fazer esse exercício, viu? Essa daqui é uma das com que eu vou fazer. Eu vou fazer toda a área percorrida aí pelo carro 2, depois vou fazer a área percorrida pelo carro 1, né? Então perceba, tudo aquilo que eu fiz aqui foi o ΔS com que esse carro 2 andou, né? E aqui, vou fazer aqui de vermelho, vamos colocar de vermelho, esse daqui vai ser a área do carro 1. E aí, qual que vai ser o limite com que eu vou usar? Vai ser o limite em que eles se encontraram, porque ele quer até o instante em que eles se encontraram. Não que eles se encontraram, né? É até o limite onde as velocidades deles se igualaram. Então, eu preciso descobrir, através da área desse carro 1, ver quanto que ele andou, podemos fazer isso, ó. Então, vamos chamar isso aqui de ΔS1, né? ΔS1 dele. Aqui, a figura que nós temos é um triângulo. E a área desse triângulo é base vezes a altura sobre 2. Bom, para resolver isso, você põe que a base aqui dele vale 30. Está tudo em metro e segundo, então está tudo ok, tá? A distância vai ser em metros, né? Esse deslocamento, né, em metros. A base é 30 e a altura dele vale 10. Vezes 10. Opa. Vezes 10. Tudo isso dividido por 2. Quando eu faço essa conta, isso dá 300 dividido por 2, eu tenho um ΔS de 150 metros. Então, eu descobri que o meu carro número 1, ele andou um total de 150 metros. Fechou? Agora, vamos achar o ΔS2, que é o do carro azul. Só que o carro azul, ele tem uma figura meio diferente, né? Não é uma figura regular aqui. Porque, veja, a gente até tem um trapézio aqui, esse trapézio que eu estou fazendo aqui com o cursor do mouse, e esse daqui um outro retângulo. Então, eu vou fazer aqui uma solução onde eu tenho a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Eu vou colocar, até para que você possa enxergar bem, a área total. Vamos fazer ela, dar um destaque para ela. Vai ser aqui, aqui, aqui. E esse pedaço aqui é essa primeira que eu fiz aqui de azul. E somado a ela, eu tenho esse retângulo aqui que eu estou representando como verde.
Então, para eu descobrir o ΔS total aqui realizado pelo carro 2, eu tenho que montar a área desse trapézio mais a área desse retângulo, que é a base vezes a altura. E aí, se eu somar os dois, pronto. Né? Você tem sempre que se lembrar que o ΔS se pauta em relação à abscissa e à ordenada. Né? Então, elas vão ser os nossos referenciais aí. Bom, a base maior dele aqui vale 30, ó, 30. A menor aqui, ó, ela vale 20. Se você pegar essa indicação aqui, ela dá no 20. Então, aqui já tem uma noção, só para você ter uma ideia de onde está batendo. Então, a base maior dela vale 30. Vamos usar aqui, vai valer 30 mais 20 vezes a altura. Ó, de 10 para 20 são 20. Dividido tudo isso por 2. Essa é a altura do trapézio. E o retângulo ali tem uma altura de 10 e uma base de 30. Então, vai ser 30 vezes 10. Muito bem. Então, o ΔS2 aqui, ele vai ser 30, mais o 20 vai dar 50. Se você quiser cortar com o 20 com 2, vai dar 10. 50 vezes 10, isso dá 500, mais 300. Que é o 30 vezes 10. Ou seja, o ΔS do segundo carro, ele andou 800 metros. A pergunta dele é a distância em que os separam no instante em que eles chegaram na mesma velocidade. Como um andou a 150 e o outro andou a 180, a distância entre eles, né, é só você fazer um menos o outro, que é 800 menos 150. Mas você pode se perguntar, mas por que eu vou fazer um menos o outro? A ideia é que um estava parado e aí de repente o outro passa por ele. Inicialmente eles estão na mesma posição. No início, então os carros estão, onde eu dei o start aqui com o meu cronômetro, eles estão na mesma posição. Enquanto um anda 800, o outro só anda 150. Então a diferença que existe entre os dois vai ser de 650. Você chega na alternativa B aqui. Ah, eu poderia fazer de tudo? Claro que sim, você poderia fazer só a área essa diferença aqui, né? Só a área desse rachurado aqui, ó. Eu poderia pegar só esse trapézio, que a gente já achou que vale aqui 500, né? E esse triângulo aqui, ó, esse pedacinho, que vai ser a metade de 300, que é 150. Então, seria 500 mais 150, você chegaria no mesmo 650. Mas veja, é você que tem que definir qual é o melhor caminho. Você poderia fazer pelas equações do move, as equações do movimento uniforme, enfim. Independente do modo com que você fizesse, você encontraria aí a resposta de 650 metros, que é a distância entre esses dois veículos que estavam passeando pela rodovia. Beleza? Então, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, mande qualquer sugestão, qualquer esclarecimento que eu possa ajudar vocês. Primeira questão, então, da prova de Exatas e Humanas da Unesp 2021.